Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, entretanto, sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã do primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento, separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, para ficarem por cima, e assim aconteceu. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e as águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares, e observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos deem semente e produzam semente, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo suas espécies, árvores que produzem frutos cujas sementes estavam nelas, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. E declarou Deus: haja luminares no firmamento da terra, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e regulamentou o andamento da noite e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, foi esse o quarto dia. Disse Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies. Todas as aves também, de acordo com suas espécies, e observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mares, e também as aves multipliquem-se na terra. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os tipos de seres viventes da terra, de acordo com sua espécie, e assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo seus rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada um de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom.
Então determinou Deus: façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes rebanhos de animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai a toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascerem por toda a terra, que produzem semente, todas as árvores e que dão fruto com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra e todas as aves do céu e a todos os répteis da terra e a todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento, e assim aconteceu. Então completou Deus toda a sua criação. E eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos o céu, a terra, com todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a sua obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, portanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação, a origem da humanidade. Esta é a história do início da humanidade no tempo em que Yahvé Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra. Nenhuma erva dos campos tinha crescido, porquanto o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvore agradável aos olhos e boas para o alimento. Em meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden havia um rio que irrigava todo o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pisson. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio raro, perfume e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelos lados lestes da Assíria, é conhecido como Rio Tigre. O quarto é o grande rio Eufrates. Assim Yahvé Deus criou o céu, o Senhor. Assim Deus, o Senhor, tornou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. E contudo, não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Então declarou o Senhor:
Não é bom o ser humano viva sem a companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que lhe ajude e lhe corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Em seguida, trouxe à presença do homem para ver como ele o chamaria. E o nome do homem desse a cada ser vivo. Esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém como ele, comparado a ele, que correspondesse intimamente. Então o Senhor Deus fez Adão cair em profundo sono. E enquanto esse dormia, retirou-lhe parte do lado do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou a mulher e conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe, para unir-se à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3, a queda do ser humano. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que a mulher declarou à serpente: não, podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrerás. Ora, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, muito desejável, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia soprava a brisa vespertina, e o homem e a mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde estás? O homem declarou: ouvi o som do seu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive medo. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: quem te fez conhecer que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? Replicou o homem: foi a mulher que tu me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu: mulher, o que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente enganou e eu comi. Então o Senhor determinou à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela.
porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia dará luz aos filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formaste, pois tu és pó, e ao pó da terra tu retornarás. Assim Adão deu a sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas o vestiu, Adão e sua mulher. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que eles também estendam a mão e tomem o fruto da vida, comendo, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra, da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso ao livro da vida. Amém.